Através do jejum, Deus te dará direção. Através do jejum, Deus te dará direção. Ô, gente, se tem uma coisa que todos nós precisamos na vida, é de direção. Não é mesmo? Aliás, ter uma boa direção é fundamental para ter um bom destino. Eu costumo dizer sempre que direção é mais importante do que velocidade, porque você pode estar a todo vapor e indo na direção errada. Então, ter uma boa direção na vida é fundamental para você ter uma boa chegada, para você chegar num lugar ideal. E sabe, na vida, nem sempre a gente sabe se a gente está na direção certa. Muitas vezes a gente está naquela sinuca de bico onde não sabe que decisão tomar, não sabe o que fazer, não sabe que rumo tomar. E às vezes, quando a gente acha que sabe, na verdade a gente não sabe. Não sabe. Fato é que todos nós, humanos, em momentos de importantes decisões, a gente precisa da ajuda de Deus. Você vai começar um namoro, você vai se casar, você vai escolher uma faculdade, você vai abrir ou não um negócio, vai aceitar ou não uma sociedade, uma mudança de cidade, enfim, uma atitude importante, você precisa de direção. E como eu disse, às vezes a gente acha que tem essa direção, mas nem sempre isso é verdade. Olha o que Provérbios capítulo 16, verso 9 nos diz. Provérbios 16, 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O Senhor determina os seus passos. E o que isso tem a ver com o jejum? Tem tudo a ver, porque o jejum é aquele momento onde nós ficaremos mais sensíveis à voz de Deus. Eu disse domingo que não é que Deus passa a falar quando você jejua, é que você se torna mais sensível à voz de Deus quando você jejua. Eu acho que todo casal aqui já teve a experiência de estar conversando com seu cônjuge e de repente você falando, você descobre que você está falando, mas ele não está escutando. Está distraindo com outra coisa, ou com o celular, ou com a televisão, ou com o jornal, ou com alguma notícia. E muitas vezes é assim na nossa vida também. Deus está falando, Deus tem uma palavra para nós, Deus tem uma direção para nós, mas a gente está tão ocupado com as nossas coisas que a gente não está sensível para ouvir. O jejum é esse momento onde a gente acalma o espírito, onde a gente desacelera e começa a ouvir a voz de Deus. Isso aconteceu com Moisés. Êxodo capítulo 34, no verso 28, vai mostrar para a gente o que o jejum produziu, não só na vida de Moisés, mas também em toda a nação de Israel. Olha aí na sua Bíblia comigo, Êxodo 34, 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Esse trecho é um trecho sobrenatural. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. É nesse momento que Moisés desce do monte com as tábuas, com a lei, com a palavra de Deus. E o que é a lei? A lei nada mais é do que a diretriz, a direção de Deus para o seu povo. Coisas que eles deveriam fazer, como a observância de alguns feriados, alguns sacrifícios, alguns votos, algumas ofertas. Quem estabeleceu a constituição da nação de Israel não foram parlamentares. Quem estabeleceu a constituição de Israel
foi o próprio Deus desse momento, o que eles poderiam comer, o que eles não poderiam comer, o que eles poderiam fazer, o que eles não poderiam fazer. E é curioso você notar que isso acontece depois de um tempo de jejum de Moisés, 40 dias e 40 noites se abstendo de alimento, de bebida, e então ele recebe de Deus uma direção. Quem sabe você está precisando de uma direção para o seu trabalho, de uma direção de Deus para o seu casamento, de uma direção de Deus para os seus negócios. Talvez você fala, poxa, eu talvez recebi uma proposta, recebi, sei lá, um convite para entrar numa sociedade, ou preciso tomar uma decisão importante acerca da minha família. Jejue, pare um tempo, desacelere, busque a presença de Deus, se consagre, porque através do jejum nós recebemos direção de Deus. No domingo, eu dei o exemplo do apóstolo Paulo também. Você sabe que Paulo foi o apóstolo mais influente de toda a igreja. Ele perseguia os irmãos, ele levava os cristãos para a cadeia. E Paulo, então, no capítulo 9 de Atos, tem um encontro sobrenatural com o próprio Jesus. Ouvindo uma voz, ele cai no chão, e o texto diz assim, em Atos 9, no versos 5 e 6. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Eu quero que você guarde essa última frase, essa expressão. Alguém dirá o que você deve fazer. Alguém dirá o que você deve fazer. Ou seja, existe uma direção para você. Existe uma orientação para você. O texto vai continuar e no verso 9, a Bíblia diz o seguinte, por 3 dias, ele, está falando de Paulo, esteve cego, ou seja, não tinha direção, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, não comeu, nem bebeu. Eu acho maravilhoso o que esse trecho da palavra pode nos ensinar hoje à noite. Que em momentos onde a gente não sabe o que fazer, Deus sabe o que deve ser feito. Sabe, gente, eu creio que muitas vezes o nosso maior problema é que a gente está agarrado nas nossas convicções. A gente sempre tem uma resposta, a gente sempre sabe o que deve ser feito. E normalmente a gente toma as nossas atitudes e depois pede a bênção de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, não faça algo e peça a bênção de Deus. Faça o que Deus já abençoou. Procure uma direção de Deus. Senhor, é por aqui, é para a esquerda, é para a direita. E o jejum vai te dar essa sensibilidade. Às vezes pessoas me procuram e dizem, poxa pastor, eu não sei, eu preciso ouvir a voz de Deus, mas eu não sei o que fazer. E normalmente, eu já me senti numa situação assim, você vai conversar com a pessoa, ela pergunta para Deus, mas ela pergunta para a vizinha também, ela pergunta para a manicure, ele pergunta para o amigo de escritório, para o amigo que joga bola no clube. Quer dizer, são muitas vozes falando, enquanto você deveria se consagrar, parar um tempo, jejuar e se tornar mais sensível à voz do Senhor. Sabe, hoje à tarde eu tirei um tempo aqui de oração na igreja, um tempo curto, mas todo dia tem um grupo que vem aqui pela manhã, alguns passam à tarde, a gente tem deixado a igreja aberta no período das 6 às 9, das 2 às 5, e eu estava ajoelhado aqui no altar, e a minha oração foi a seguinte: Deus me guia, Deus me dirige, eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei se você já chegou nesse momento da vida cristã. Eu creio que esse é um momento de maturidade cristã, onde a gente chega para Deus sem plano, já desarmado, porque a gente sabe que os nossos planos
podem ser legais, mas jamais serão perfeitos. A vontade de Deus para a sua vida é boa, é agradável e é perfeita. O jejum vai te dar essa direção. Creia nisso. O jejum te tornará sensível à voz de Deus.